Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André Luiz, vou dar aula de odontologia para a turma 2019.1, certo? Não, vai ser um estudo bem leve, tá bom? E espero que todos aproveitem bem. Vamos lá. Esse estudo radiológico vai ser sobre anatomia de crânio e face, tá? Porque o assunto é odonto, então não justifica avançar mais em anatomia. Vamos nos ater a crânio e face, tá certo? O objetivo: proporcionar conhecimentos que capacitem o aluno a identificar e nomear as principais estruturas do crânio e da face, analisar e identificar as estruturas anatômicas e imagens radiográficas, interpretar a superposição de imagens anatômicas em radiografias diagnósticas, certo? O aluno tem que aprofundar-se nos órgãos, no conhecimento dos órgãos e sistemas, diretamente relacionado com o exercício da profissão, através de um meio físico, claro, o raio-x, relacionar a forma e a constituição do ser humano com a topografia e a sua função, proporcionar o contato com as peças anatômicas de maneira que o aluno possa estabelecer uma correlação entre as imagens radiográficas e a estrutura, né, a que se quer examinar. Vamos lá, ossos do crânio. O crânio é composto por um osso frontal, dois ossos parietais, um osso occipital, dois ossos temporais, um esfenoide e um etimoide. Começando pelo frontal. Forma a frente e a parte superior de cada órbita. Órbita é essa região onde está inserido o nosso globo ocular, direito e esquerdo. Ele se articula com o osso parietal, esfenoide e etimoide. E também tem oito articulações com os ossos da face. Maxila, zigomáticos, nasais, lacrimais. Aqui nessa imagem ilustrativa temos aqui um corte transversal do crânio, onde podemos ver o osso frontal, osso etimoide aqui no meio, osso esfenoide, os laterais, que são os dois temporais. Temos também dois parietais, direito e esquerdo, e um occipital. Essa região aqui do meio é conhecida como forame magno. Aqui uma vista lateral, osso frontal, osso etimoide, esfenoide, temporal, occipital, parietal. Parietais, temos dois, né? O direito e o esquerdo. Ele aqui na ilustração em azul. Ele se articula com osso frontal, occipital, temporal, esfenoide e o parietal oposto. Eles são dois, né? Que são interligados aqui pela sutura sagital. Osso occipital. Ele tem a base do crânio. Forma a porção infero-superior da calvária craniana. As articulações. Ele se articula com os parietais, com os temporais, o esfenoide e o atlas. Atlas, lembrando que é a vértebra, que é a primeira vértebra cervical. Ossos temporais, como está no plural, são dois ossos, né? Direito e esquerdo. Responsável por alojar órgãos delicados da audição e do equilíbrio.
ele tem a porção escamosa, a porção mastoidea e a porção petrosa. As articulações com o crânio, ele se articula com os parentais, o occipital e o esfenoide. E as articulações faciais, ele se articula com o zigomático e mandíbula. Osso esfenoide, a área dele é quase totalmente interna. E o que eu quero que vocês se atenham, o esfenoide ele tem muitas peculiaridades, muitas áreas, mas o que eu vou querer de vocês é se ater a essa imagem aqui em perfil, onde nós temos processos clinóides anteriores e posteriores. Essa região aqui é conhecida como cela turca ou cela tússica. Vai de cada um pronunciar do jeito que achar melhor. Nessa região aqui se aloja a glândula hipófise, que é uma glândula extremamente importante no corpo humano. Osso etmoide. Ele é pequenininho, fica anterior. Forma parte do septo nasal e da órbita. Ele tem duas articulações com o crânio. Ele se articula com o osso frontal e o osso etmoide. E o osso esfenoide, perdão. As articulações com a face são em número de 11. Né? Ele se articula com a maxila, com ossos lacrimais, nasais, conchas nasais inferiores, palatino e vômer. Principais articulações. Temos aqui suturas, né? Sutura sagital, temos a sutura coronal, sutura escamosa. E entre essas suturas temos certos pontos. Entre a sutura sagital e a sutura coronal, temos um ponto aqui que é a junção das duas suturas, que é conhecido como bregma. Entre a sutura da porção escamosa do osso temporal, a sutura coronal, temos um pontinho aqui conhecido como, deixe-me ver, pitério direito. Do lado esquerdo teremos o pitério esquerdo. Aqui embaixo temos a sutura lambidoide, certo? E o outro ponto aqui entre a sutura lambidoide e a sutura escamosa, temos o astério direito. Do lado esquerdo seria o astério esquerdo. Na porção posterior, entre a sutura sagital e as duas suturas lambidoides, tem aqui esse ponto, que é conhecido como lambda. Não é lambida, é lambda, ok? Ossos da face. Temos duas maxilas, apesar que aqui no desenho a gente só vê uma cor, mas as maxilas são duas, ok? Dois zigomas ou ossos zigomáticos, ok? E aqui. Dois ossos nasais, direito e esquerdo. Dois ossos lacrimais, de um lado e do outro. Uma mandíbula. Dois ossos palatinos, que são internos. Um osso vômer, que é do septo nasal, e duas CNI, que são duas conchas nasais inferiores. Ossos maxilares. São os maiores ossos imóveis da face. São os maxilares direito e esquerdo, que são solidariamente unidos na linha média abaixo do septo nasal. Cada osso maxilar auxilia na formação de 3 cavidades da face: boca, cavidade nasal e uma órbita, porque tem a órbita direita e tem a órbita esquerda. Ossos zigomáticos, ou zigomas. Localização: lateralmente ao processo zigomático de cada maxila. Quando eu chamo processo zigomático, é essa região entre uma
parte do osso temporal e o osso zigomático. Formam a proeminência da bochecha e constitui a porção inferior externa de cada órbita, projetando-se posteriormente do osso zigomático. Encontra-se um processo delgado que se conecta com o processo zigomático do osso temporal para formar o arco zigomático. Está aqui uma parte do osso temporal que se articula com o osso zigomático e essa região aqui, ó, é conhecida como arco zigomático. Ossos lacrimais e nasais. São pequenos e muito delicados. Repousam anteriormente no lado medial de cada órbita, imediatamente posteriores ao processo frontal da maxila. Estão intimamente associados com os ductos lacrimais. Ossos nasais. São dois ossos nasais fundidos de forma a ponte do nariz. Repousam imediatamente superiormente ao processo frontal anterior das maxilas e ao longo inferiormente do osso frontal. O ponto de junção de dois ossos nasais com o osso frontal é o ponto de referência de posição chamado de násio. Aqui você vê sim, em amarelo um dos ossos nasais. E aqui você está vendo o par de ossos nasais. Aqui, corrigindo, em cada órbita você tem um osso lacrimal do direito e do outro lado um osso lacrimal esquerdo. São ossos muito pequenos. E da mesma forma são os ossos nasais, que também são muito pequenos. Conchas nasais inferiores. São dois ossos faciais delgados e curvos, ou em forma de rolo, dentro da cavidade nasal. Os ossos que se projetam das paredes laterais da cavidade nasal em cada lado e se estendem medialmente. Há três pares de conchas nasais ou turbinas: o par superior, o par médio e o par inferior. O desenhozinho aqui está mostrando bem cada um: superior, médio e inferior. Ossos palatinos. São de difícil visualização porque eles são localizados internamente e não são visíveis de fora. Cada osso palatino tem uma forma aproximada de um L. A porção vertical do L se estende para cima entre uma maxila e uma placa chamada de pterigoide do processo esfenóide. A porção horizontal de cada L ajuda a formar a porção posterior do palato duro. Septo nasal ósseo. É formada por dois ossos, o etimoide e o vômer, formado superiormente pela placa perpendicular do osso etimoide e inferiormente pelo osso vômer. Esses dois ossos ficam unidos. Anteriormente é cartilaginoso e é chamado de cartilagem septal. Aqui, ó, na ilustração tem a cartilagem, placa perpendicular do etimoide e abaixo o osso vômer. Vamos lá para o osso vômer propriamente dito. É um osso ímpar, delgado de forma triangular. Forma a parte infero-posterior do septo nasal. Suas superfícies são marcadas por pequenas depressões
para vasos sanguíneos, semelhante a sulcos. Uma fonte de sangramento nasal nessas estruturas pode ser causada por um trauma, por exemplo. Vocês notem que qualquer pancada na região nasal tem um sangramento bem, bem intenso, dependendo da pancada. Mandíbula. O último e maior dos ossos faciais. Único osso móvel do crânio adulto. O seu ângulo é conhecido como gônio, gônio da mandíbula. Divide cada metade da mandíbula em duas partes principais. Articulação temporomandibular, ou ATM. Essa regiãozinha aqui, onde se localiza o côndilo ou a cabeça da mandíbula. Aqui essa região é conhecida como colo da mandíbula. Aqui o corpo, aqui o ângulo da mandíbula. Órbitas. Cada órbita é uma estrutura em forma de cone, com paredes ósseas. A borda da órbita, ela corresponde à porção circular externa do cone e é chamada de base. A porção mais posterior do cone, o ápice, corresponde ao forame óptico, através do qual passa o nervo óptico. O eixo maior das órbitas se projeta tanto para cima quanto na direção da linha média. Aqui tem uma imagenzinha ilustrativa. Aqui o desenho do cone, tem uma angulação de 30 graus. A linha sagital divide do lado direito e esquerdo. E aqui essa imagem mostra bem a órbita, né? A órbita, ela é formada por vários ossos. Osso frontal, osso lagrimal, osso etimoide, asa maior do esfenoide, osso palatino bem pequenininho aqui, zigomático e maxila. Isso cada órbita. Aqui um resumozinho do sumário desses ossos. Frontal, esfenoide e etimoide. Ossos cranianos. Ossos faciais, maxilas, zigoma, lacrimal e palatino. Esse grupo de ossos formam uma órbita. Como temos duas, então, direita e esquerda. Agora vamos ver um pouquinho de anatomia em imagens radiográficas. Aqui, uma imagem em AP de crânio. Está bem ilustradozinho para vocês entenderem. Mas isso no dia a dia a gente tem que aprender a diferenciar essas estruturas. Parietal direito, parietal esquerdo. Osso frontal. Aqui nós temos o seio frontal. Aqui abaixo, células etimoidais do osso etimoide. Crista esfenoparental. Isso aqui faz parte da asa maior do esfenoide. Margem supraorbital, essa linha aqui acima da órbita. Asa maior do esfenoide, aqui dentro da órbita. Sutura lambdoidea. Sutura sagital. Aqui uma imagem perfil de crânio. Vamos lá. Osso frontal, vista anterior. Sutura coronal. Teto da órbita. Seio frontal. Osso nasal. Espinha nasal inferior. Aqui, ó, células mastóides. Osso occipital. Sutura lambdoidea. Seio esfenoidal. Se é seio esfenoidal, está ligado ao osso esfenoide.
Aqui uma tauna de crânio. Aqui o que é que eu estou vendo? Bem nítido. Dente de axis, ou seja, da segunda vértebra cervical. Aqui a sutura sagital, forame magno, parte petrosa do osso temporal, ramo da mandíbula. Cela tusca ou cela turca, que eu falei lá em cima. A gente faz um perfil de crânio, a gente localiza a cela tusca. Lembrando que imagem para a cela tusca, a gente não precisa fazer um perfil de crânio total, a gente faz uma colimação. Sutura coronal, processos clinoide posterior e processo clinoide anterior. Seio esfenoidal, dorso da cela e clivo. E toda essa área, todas essas estruturas que eu nomeei aqui, fazem parte da cela turca. Base de crânio, método de Ritz. Mais uma vez aqui, bem nítida, está o dente de axis. Arco anterior de Atlas, primeira vértebra. Aqui o arco zigomático, né, do osso zigomático. Lâmina perpendicular do etimoide. Ramo mandibular. Células mastóides. Forame transverso de C2. C2 é a segunda vértebra cervical, ou axis. Isso aqui é uma região da mandíbula, né? Eminência articular, côndilo da mandíbula, meato acústico externo, células mastóides. Tem o caio. Aqui, ó, essa região é do arco zigomático. Tem muitas fraturas que ocorrem nessa região. Pode observar que é uma região bem delgada. Qualquer trauma aqui ocorre uma fratura. Aqui é um váter de boca aberta. Seios frontais. Aqui em cima tem o septo nasal, o osso nasal, o osso zigomático. E se atentem a essas imagens aqui. Seio maxilar. Certo? Essas imagens são muito boas, esse tipo de incidência, para ver sinusite, por exemplo. Isso aqui é uma imagem rodada, né? Horrível. Essa daqui está mais ou menos centralizada. Fratura do ramo da mandíbula. Ramo e corpo. Tem uma fraturinha bem aqui. Fraturinha não, uma grande fratura. E aqui também tem áreas de fratura e áreas de fratura no corpo da mandíbula. Aqui uma imagem mostrando sinusite. Observe que essa imagem está um pouco mais radiolúcida, mas o outro lado está toda radiopaca. Ou seja, tem presença de líquido aqui. Sinusite pode ser líquido, pode ser catarro, enfim. É uma imagem patológica. Isso aqui é uma radiografia Florence, né? De uma pessoa que levou um tiro na cabeça, na caixa craniana. Tá vendo aqui? Que esmagou tudo. E tá cheio de resquícios aqui, pontinhos brancos, que o projétil ele se espalhou no crânio. Fratura de osso nasal, bem delicada aqui. E aqui é uma arma branca, né? Que entrou pela face, pelo que eu estou vendo aqui. E aqui a imagem em perfil. Veja que essa faca entrou quase toda na cabeça da pessoa. Esse outro aqui foi pescar e se pescou, né? Enfiou o anzol no rosto. Aqui são imagens. Isso aqui é uma PA, um lateral de mandíbula.
E aqui é uma imagem tomográfica. Tem um corpo estranho aqui. Pronto, pessoal, isso foi uma breve introdução à anatomia radiológica de crânio e face. Espero que vocês tenham entendido um pouco. Não, e me desculpem as falhas do vídeo, porque eu não estou muito familiarizado com esse tipo de aula, tá certo? Mas como essas aulas vão ser dadas presencialmente, e se for comigo, vocês já sabem, né? Aí eu vou passar o assunto bem mais completo do que essas aulas virtuais. Muito obrigado por essa primeira parte.